Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, graças a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Prezados irmãos, leiamos a palavra de Deus que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 1 a seguir. Leiam comigo a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus prezados irmãos, nós lemos 7 versículos da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. No versículo 1, o profeta faz uma interrogação. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O Espírito de Deus que estava sobre o profeta tinha a plena convicção de que os homens não dariam muita importância para o Senhor. Até porque o povo, eles esperavam um Messias vindo com trajes reais, ou de cidades importantes, países importantes. Certamente esperavam o Messias vindo do Egito, da Roma, Babilônia. Só que o Senhor sempre confundiu os homens. Sempre ele confundiu, e principalmente os sábios. Então, no Antigo Testamento, Deus se revelando ao profeta Isaías, e ele traz essa mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque desde os dias dos profetas até hoje, os homens não acreditam em Deus como deveriam acreditar. O profeta já profetizava a vinda do Messias
que profetizara quase há 2000 anos para a chegada do Messias, chega a cumprir-se a palavra de Deus em Jesus, que nasceu em uma manjedoura e que saiu de uma província muito humilde, que era Nazaré. Jesus saiu de um lugar muito pobre, veio de uma família muito humilde. Então era bem difícil as pessoas acreditar, por isso ele foi visto como raiz em terra seca, ninguém dando a mínima importância. O seu rosto para os homens não tinha aparência, porque esperavam Jesus de uma forma e ele veio de outra. Até o nascimento de Jesus foi dos lugares mais humildes, aonde nem os mais pobres daquela época queria que seus filhos nascessem ali. Mas Jesus nasceu para mostrar a sua humildade, para mostrar que Ele é Deus, que não faz acepção de pessoas, para mostrar o seu grande amor para com a humanidade. Então o profeta traz esta indagação: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Na verdade, a mão do Senhor tem se manifestado para aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Jesus, nas suas pregações, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então é difícil os homens acreditar até hoje, acreditar nas grandezas de Deus, acreditar que Jesus salva o mais vil pecador, acreditar que Jesus liberta o homem do pecado, cura os enfermos, acreditar que Jesus batiza no Espírito Santo, acreditar que Jesus prepara o homem e leva para o céu. É muito difícil e torna até impossível, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Somente o homem espiritual é que compreende, é que acredita nas coisas de Deus. Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ninguém desejava pela forma como o Senhor veio. A Bíblia diz que não tinha aparência. E pela forma como Jesus nasceu, a cidade de onde veio seus pais, os homens não davam a mínima. Assim como até hoje, muitos não têm dado crédito na palavra de Deus. Até mesmo aqueles que dizem que já decidiram ter aceitado a Jesus, muitos já não dão mais crédito na palavra de Deus, já não se importam mais com as coisas espirituais, com a santificação que Deus tanto exige de cada um de nós. Versículo 3:
era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quem poderia acreditar em um homem pobre? Jesus se fez pobre, habitou entre os pobres, trabalhando como qualquer outro homem, trabalhando com seu pai em carpintaria. Quem poderia acreditar? Quem poderia acreditar que Jesus fosse o Filho de Deus? E que ele poderia salvar, poderia libertar? A Bíblia diz que ele foi desprezado até pelos seus próprios irmãos. Irmãos, eu estou falando de irmão de pai e mãe, apesar de alguns dizer que Maria foi virgem antes e depois do parto e não teve mais filho, mas nós provamos dentro da Bíblia que ela teve filhos e filhas. E a Bíblia diz que seus próprios irmãos não acreditaram. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo, o sofrimento que era para nós, ele tomou para si. A paz que nós não tínhamos, que o homem não tinha, ele nos deu através do seu sofrimento. Através da sua humildade, ele nos trouxe essa paz. Mesmo tendo sido desprezado, Jesus até hoje traz esta paz. Ele diz: eu vos dou a minha paz e não vou lá dou como a dá o homem. Jesus é a própria paz. E quando ele entra no coração do homem, quando o homem permite a entrada de Jesus, vem esta paz verdadeira, vem esta fé inabalável, esta fé que aconteça o que acontecer, o homem não deixará jamais o Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Os nossos pecados foi quem feriram a Jesus. Os nossos pecados foi quem mataram a Jesus. Mas mesmo assim, milhares e milhares de pessoas não deram e nem dão valor até hoje a Jesus pelo sofrimento que ele passou por nós ali na cruz do Calvário. Pois, se o homem reconhecesse o sofrimento de Jesus para nos dar a vida eterna, todos os homens se chegariam ao Senhor Jesus. Todos os homens amariam ao Senhor. E amar a Jesus não é só apenas dizer que ama. O homem só prova que ama Jesus quando ele renuncia o pecado. Quando ele renuncia este mundo com as suas concupiscências. Aí o homem está provando que ama Jesus. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
todos nós, outrora, andávamos como ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Mas Ele fez cair todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões sobre Ele, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Só Jesus dá vida. Só Jesus traz a paz. Só Jesus liberta. Só Jesus salva. Só Jesus cura. Só Jesus batiza no Espírito Santo e só Ele prepara o homem e leva para o céu. Somente Jesus. Pedro, nesta confiança, ele disse que nenhum outro há salvação. A salvação só em Jesus. Paulo, na sua confiança, ele diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Somente Jesus. Foi Ele quem tomou sobre Ele as nossas dores, a nossa enfermidade, o nosso pecado. Maria não se atreveu a tomar nenhum dos nossos pecados sobre ela, nem Pedro, nem João, nem Felipe, nem Lucas, nem Marcos, nem Mateus, nem o outro. Até porque o escolhido de Deus para esta finalidade era Jesus. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Somente o sangue de Jesus pode nos lavar, nos remir e preparar-nos para o grande dia da redenção, para a vinda de Jesus. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E mais engraçado, irmãos, desta mensagem, que enquanto no versículo 7 diz que ele não abriu a sua boca, foi maltratado, foi pisado, foi oprimido, levou as nossas dores, ele não abriu a sua boca. Enquanto isso, o homem, que não é nada diante de Deus, usa de uma ignorância terrível, usa de um coração perverso para maltratar, para trair, não aceita acusação, não aceita crítica, não aceita nada. Mas Jesus aceitou tudo por nós. Jesus aceitou acusações. Quando os religiosos da época chamaram Jesus de príncipe dos demônios, Jesus apenas rebateu ele dizendo que se demônio expulsa demônio, o reino estará dividido. Como ele seria demônio para dividir o próprio reino? Jesus não espancou ninguém, não xingou ninguém, não amaldiçoou ninguém. Jesus foi chamado de pecador ou de leigo que não soubesse de nada por entrar na casa de Zaqueu. Alguém chegou a murmurar e a dizer que se o Senhor fosse o Filho de Deus, ele não entraria na casa de um pecador como Zaqueu. Jesus também rebate eles sem xingamento. Disse apenas que os sãs não necessitam de médico, mas sim os doentes. E disse: não vim chamar justo ao arrependimento, mas os pecadores. Porque hoje também veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Jesus não se irritou, não se zangou, não xingou, não espancou, apenas ensinou, mostrando o que ele era.
Jesus foi chamado de comelão, porque na verdade os homens procuram todo defeito para cima daqueles que querem agradar a Deus. Não foi diferente, fizeram com Jesus, também não é diferente conosco. Jesus nos ensina a viver a sua humildade. Quando Jesus, ele fala através da sua palavra em Mateus 11:28, dizendo: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Aprendei de mim que sou manso. Não é assim que as pessoas têm aprendido de Jesus. Não é assim que as pessoas têm procurado aprender. Apenas querem aprender de Jesus. É se eles lerem a palavra de Deus, que diz que Jesus, chegando no templo, derribou as mesas, as bancas dos cambistas, expulsou com as orragas de corda. É assim que os homens querem fazer, achando que Jesus era um desordeiro e que ele fazia o mal. Jesus nunca fez o mal a ninguém. Quando Jesus exortou alguém, era para o próprio bem das pessoas. Jesus nunca exortou para matar, nunca esbordoou, nunca matou ninguém. Não. A própria transgressão do homem, o próprio pecado do homem, a própria desobediência do homem é quem mata ele. É o próprio mal que ele conduz no coração, que leva ele à morte. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida em abundância. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é longânimo, é compassivo. Mesmo os homens não acreditando até hoje, porque não adianta alguém dizer que acredita em Deus, mas não obedece a palavra de Deus. Aquele que diz que acredita em Deus, mas continua no pecado, nunca acreditou verdadeiramente no Senhor. Nunca acreditou verdadeiramente em Jesus. Meus prezados, a você que nunca aceitou Jesus, e a você que aceitou Jesus e nunca renunciou ao pecado, você quer saber quando é que você ama Deus? É quando você renunciar ao pecado. Enquanto você não renunciar ao pecado, você não acreditou verdadeiramente em Deus. Passe a acreditar em Deus a partir de agora. Jesus está voltando para levar um povo zeloso de boas obras, um povo que renunciar ao pecado, um povo que vive unicamente para o Senhor Jesus. Ele vem buscar um povo que se separou. Não é os mundanos que ele vem buscar, não. Ele vem buscar um povo que renunciou ao pecado, que deixou o mundo com as suas vaidades, com as suas concupiscências. Portanto, é agora. Jesus pode vir ainda hoje. Renuncie os seus pecados, aproxime-se do Senhor Jesus. Ele diz na sua palavra: chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Chega-te para o Senhor, e ele se chega para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Amém.